Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui da Arte. Meu nome é Rogério, eu sou médico homeopata. Nós estamos aí com esse projeto já há alguns meses, né? Eu, Dr. Gilberto, Dr. Hamilton, e hoje nós vamos ter o prazer de escutar as palavras do Dr. Gilberto a respeito do tema ideologiose. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso estar aqui. Passo a palavra para o Hamilton e depois a palavra fica com o meu prezado amigo Gilberto. Então sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos aprender hoje um pouco com o Dr. Gilberto sobre o tema. Meu nome é Hamilton, também sou médico homeopata e participante desse grupo. Olá, meus amigos. Prazer imenso estar aqui de novo com você, Rogério, com você, Hamilton, para mais uma troca de ideias. Nós estamos fazendo isso com os nossos convidados e hoje eu me candidatei para trazer aqui umas reflexões. Eu estou fazendo esse preâmbulo para deixar claro para vocês que eu não tenho a pretensão de trazer uma teoria acabada, uma filosofia, é simplesmente uma reflexão sobre um tema que eu tenho considerado muito relevante. Que, aliás, são duas coisas, né? Primeiro, é a tentativa de entender miasmas como sendo posturas existenciais e que estão, às vezes, completamente desvinculadas do aspecto de patologia, né? Embora tenha muitos colegas ainda que estão trabalhando com a tentativa de enquadrar o miasma dentro de uma doença, eu quero hoje chamar vocês para a gente analisar a possibilidade de que esse assunto seja mais abrangente e possa incluir questões assim, de posicionamentos existenciais, como sendo também aspectos que poderiam ser considerados miasmas. E ideologia me pareceu que cumpria esse requisito, então eu propus de trazer aqui para a gente conversar um pouco, tá? Com essa premissa, né, que eu não estou trazendo nada assim taxativo, que é muito definido. Não, é para a gente conversar um pouco sobre essa perspectiva. A começar disso que eu acabei de falar, né? Que miasma merece esse enfoque homeopático de sair da doença para algumas coisas do estilo de vida, de valores, de crenças. Então, eu estou convidando vocês para essa reflexão, tá? Dando início propriamente, eu tenho aqui vou apresentar apenas 3 slides de introdução ao tema. Então, o primeiro deles vamos ler. O objetivo, então, é estudar miasma da pessoa, independente de qualquer doença, conforme eu já comentei. Se essa proposta tiver realmente alguma substância, tiver a aceitação da equipe, eu posso voltar em outras ocasiões para discutir sexolatria e concretude também, como miasmas. O dicionário nos diz que miasmas, ou miasma, é a emanação a qual se atribuía, tempos atrás, a contaminação das doenças infecciosas e epidêmicas. E contaminação, tirando aí dessa primeira definição, tem algumas acepções. Eu peguei a que mais interessa no momento, que é a transmissão de vícios, males, etc. Ou influência de alguma coisa sobre alguém ou algo. Então, miasma. Eu não vou falar sobre a história de miasmas na homeopatia. Tem muita coisa boa na literatura, sabe? Eu vou destacar aqui, por exemplo, o livro do nosso amigo Gilson Freire, Lições de Homeopatia, Lições de Clínica Homeopática. Agora o nome me escapou aqui da memória, mas é por aí, Lições de alguma coisa homeopática. E tem um estudo muito bom, ele segue muito ali as aulas do professor Márcio Elizalde. Começou lá atrás com Hahnemann, ele que colocou essa proposta que os miasmas explicariam as doenças crônicas. E aí depois o Kent fez uma mudança, o Allen discordou da teoria do Hahnemann e o Hering não deu valor, ele foi indiferente, disse que não tinha maior importância, porque o que interessava era o paciente e o medicamento e a evolução do caso clínico, né? Bom, então, miasma é alguma coisa que transmite um mal, um vício, é uma influência nociva de alguma coisa sobre uma outra pessoa
ou sobre alguma coisa, ok? Passamos para a próxima, que é ideologia. É o conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas, etc., de um indivíduo ou grupo de indivíduos. E ideologizar é impregnar voluntária ou involuntariamente algum pensamento, asserção ou teoria de valores ou pressupostos ou deformações ideológicas. Uma coisa que me chama a atenção nessa questão da ideologia é como que essas convicções, que estão aqui na primeira definição, né, são convicções de vários tipos, filosóficos, sociais e políticas, que um indivíduo pega, né, por si só e desenvolve, ou se associa a outros indivíduos e eles passam a impregnar outras pessoas com algum pensamento, um princípio, uma teoria de certos valores ou pressupostos. Vamos dar um exemplo aqui, um pressuposto. Uma colega nossa, numa live, ela afirmou que o coletivo era mais importante do que o indivíduo. Isso é um pressuposto. Na teoria que ela vive, que ela acredita, isso tem fundamento. Eu acho que aí nós corremos o risco de caminhar para o que eu estou chamando de ideologiose. Eu cunhei essa palavra para mostrar que nós temos o risco, né? Nós corremos o risco de, ao valorizar muito um pressuposto, ele se transforma numa distorção da realidade e isso acaba gerando um modo particular de ver que serve para um indivíduo ou para vários, ou às vezes para uma grande quantidade de pessoas que admitem, que acreditam nessa premissa, nesse pressuposto. Eu já posso questionar para vocês essa ideia, dizendo que um coletivo ele é formado por um conjunto de indivíduos, por um conjunto de elementos. Qualquer que seja o coletivo, ele é formado por essa quantidade maior de elementos, de partículas, de seres. Então, se você tiver indivíduos fracos, provavelmente o seu coletivo vai ser igualmente fraco, vai ser deficiente. Se você tiver indivíduos muito fortes, muito robustos, mas forem num nível que não seja muito discrepante, que a diferença não seja muito grande, você vai ter um conjunto mais firme, mais coeso, mais fortalecido, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, não tenho. Pode tirar, por favor, Babi? Então, diante disso, eu tenho refletido sobre esse assunto há mais tempo. Então, não quer dizer que o fato de eu ter reflexão há mais tempo e estar interessado no tema, que as minhas colocações são adequadas e consistentes. Faço essa ressalva porque é um assunto um pouco delicado, um pouco espinhoso. Como eu disse agora, a pessoa que acredita num conceito como esse, que o coletivo é mais importante do que o indivíduo, eu acho que ela caminha para um extremo e esse extremo pode ser desequilibrado. Como também se ela valoriza demais o indivíduo e prioriza os aspectos que compõem a individualidade, ele corre o risco também de esquecer o restante ou de minimizar a importância do conjunto. É esse balanço aí, esse equilíbrio entre individualidade e coletividade que eu acho que convém a gente resgatar, né. Por exemplo, na homeopatia, o que que é a homeopatia e o que é o que está no conjunto social? Então, a homeopatia tem um conjunto de princípios, ela tem uma série de princípios que compõem a sua estrutura e tem a sua projeção no meio social. Ela dialoga com outras ciências, com outras filosofias, ela estabelece ligações, vínculos e, então, ela pode se espalhar independente do conhecimento da sua essência. Então, um homeopata que seja mais identificado com os fatores essenciais da homeopatia, ele vai se empenhar, vai se debruçar no estudo desses aspectos. Para ele é o feijão com arroz, é o que ele quer, é disso que ele se alimenta. Enquanto outros estão mais voltados para a relação da homeopatia
homeopatia com outros aspectos, por exemplo, com o SUS, com a universidade, com a população. Quando você sai dessa essência, desse núcleo, e se volta com entusiasmo para a relação da homeopatia com algum fator externo, você saiu da extremidade do que é o núcleo, a essência, a identidade para a sua relação com os aspectos externos, com os fatores que também são importantes, mas que vão evoluir de alguma forma para não ter contato com o que é a essência. Não tem discussão do que é o fundamento da homeopatia, mas é da relação dessa homeopatia com outras coisas do mundo, tá bem? Bom, baseado nisso, eu tenho pensado e fiz uma pequena parábola para ir clareando um pouquinho mais o meu entendimento, o que eu penso. É uma parábola das duas panelas. Duas panelas conversavam alegremente sobre o fogão. E uma delas disse assim: eu adoro cozinhar grãos inteiros, porque eu gosto de vê-los crescer e conservarem a sua individualidade. Eles não se grudam, não se misturam, não se juntam. Eu adoro cozinhar arroz, feijão, milho, grão de bico, etc., porque eles crescem, se desenvolvem, mas continuam guardando a sua individualidade. O fogão disse assim para ela: muito bem, minha amiga, você é de direita. A outra panela disse assim: eu adoro cozinhar farinha e alimentos em pó, porque eu transformo tudo isso num mingau, ou coloco ao forno e asso esse material misturado com água, com leite, e transformo em pão, por exemplo. O que interessa nessa comparação. E aí, então, o fogão disse para essa segunda panela: muito bem, minha amiga, você é de esquerda. Bom, isso aí é para ficar, para a gente poder conversar depois, se for útil. Bom, eu entendo que na vida nós temos situações em que nós vivemos no polo da individualidade e vamos caminhando para um polo intermediário das relações e, por fim, para uma imersão grande no polo do coletivo. O primeiro aspecto, quando você está no polo da individualidade, é naquelas situações que você é sempre você e que ninguém pode te substituir, ou a substituição é muito complexa, muito lenta e rara. Por exemplo, você especialmente no seu núcleo familiar. Não adianta ter alguma tentativa de substituição, porque é complexo demais. E você chega em casa, você quer a sua esposa ou o seu marido. Imagina uma situação que você chegasse em casa, seu esposo ou a sua esposa dissesse: não, hoje você pode dormir na casa de outro parente, porque eu vou dormir aqui com o seu irmão, ele é muito parecido com você, com seu pai, com seu filho, tá? Ou seja, hoje você está de folga. São alternativas que não existem, porque ali você é você e só serve se for você, não serve outro não. Você é eu, ali é o eu sou fulano de tal, que ocupa esses papéis, são profundos, estáveis e tendem a ser duradouros, né? Num ponto mais intermediário, você já tem grupo de pessoas com quem você se identifica. Por exemplo, a sua parentela já é desse tipo. Os seus irmãos, pai, mãe, filhos, primos, formam um conjunto de pessoas com quem você tem características em comum. Ainda que cada um seja si mesmo, ali já tem uma variação e, de repente, você, numa determinada situação, você pode ser substituído por um deles sem qualquer problema, porque vocês têm características parecidas. A mesma coisa vai acontecer num grupo um pouco maior, é que você tem características em comum também. Grupo religioso, filosófico, esportivo, artístico, político. Você está ali num rebanho de pessoas que têm ideias, têm propostas, aceita determinados princípios e esse grupo já
você já é uma figura, assim, geralmente você não é tão relevante, você é parte de uma pequena massa. A sua individualidade, em geral, já ficou um pouco amenizada. É possível que, se você tiver um papel muito relevante ali, de influenciador, de liderança, você ainda mantém um certo tanto do seu eu que prevalece mesmo nesse contexto mais amplo, mas são exceções. Em geral, a maioria das pessoas que estão ali guardam essa atenuação da sua individualidade em favor de ser um membro, pode ser ativo, pode estar bem integrado ali no grupo, mas que não exerce nenhum papel de destaque. E, por último, nós temos os grandes grupos, que começa pelo geográfico, né? Eu sou um morador de Belo Horizonte, estou aqui com mais 3 milhões de moradores. Não nasci aqui. Se eu pegar a quantidade de pessoas que nasceram aqui, é um grupo menor um pouco, mas ainda é muita gente, né? E se eu amplio para os traços da mineirice, aí então temos mais milhões de pessoas que têm alguma coisa em comum, sim. Nós somos diferentes do paulista, do carioca, do goiano, do mato-grossense, do baiano também, né, que está aqui em volta, sabe? A gente tem, especialmente quem mora mais no miolo do estado, tem traços mais evidentes da sua característica. Bom, os grupos étnicos, sociais também são de grande número, e que a pessoa é só mais um. É um quase que ilustre desconhecido nesse montão de gente. Bom, podemos, caminhando para a conclusão, dizer o seguinte, que na individualidade, algumas virtudes são mais valorizadas. A principal delas é a liberdade. A liberdade de ser o que você é a base, mas também a liberdade de você ter autonomia das suas coisas, de você ter independência, né? A célebre liberdade de expressão, mas é muito mais profundo quando você fala que liberdade, o aspecto mais básico é você ser o que você é, e isso é a essência da liberdade, né? O que mais? Então, autonomia, independência, livre-arbítrio, vai ter como consequência principal da responsabilidade, é quase uma dupla, né? É a responsabilidade. A liberdade sem responsabilidade, ela fica completamente manca. Então, com isso aí você fecha os aspectos principais. Se a individualidade a ideia de liberdade é muito solta, ela é muito valorizada e não tem nenhuma limitação, nós caminhamos para o egoísmo, a egolatria, porque não é possível que alguém tenha a liberdade absoluta por razões diversas, enquanto que a maioria luta com limitações, com dificuldade, tá? Daqui a pouco eu vejo a Juranda. Bom, no outro polo do coletivo, nós temos a valorização da união. Então, busca-se a união de todos e um esforço intenso para reduzir as diferenças, as desigualdades, o que às vezes leva a um posicionamento de querer transformar os grãos em farinha, em moer. Tem que moer a individualidade, rebaixar, né, o potencial do indivíduo, para que a gente promova o coletivo sem essas disparidades, né? O inconveniente, se a individualidade tem como exagero o egoísmo, aqui na união nós temos a dependência, porque se estamos unidos é um risco, e acontece com certa frequência, nós temos aí um risco de que algumas figuras desse conjunto vão se acomodar e ficar dependentes dos demais, tá? Bom, como introdução do assunto, foi isso que eu pensei para nós, tá? Acho que tem já material para a gente discutir e tocar o bonde. Eu gostaria de aproveitar para, então, ver aqui a colocação da Juranda. Eu penso que quando você tem um
eu saudável, centrado, você não impõe o seu jeito, respeita a individualidade alheia, você influencia positivamente o meio com a sua presença e com a sua energia. Muito bem. Mas eu acho que as circunstâncias sociais, às vezes, permitem um crescimento exagerado, sabe? Um grão vai crescendo e se torna completamente exagerado no seu potencial, na sua influência no meio e no seu acúmulo. Pode ser que por uma questão de inteligência, de oportunidade, ele acabou assumindo um papel muito saliente e aí vai ser realmente um fator de influenciar o meio e de acumular poder e riqueza. Eu acho que opinião minha, totalmente pessoal, que é necessário encontrar um ponto de equilíbrio em que esse indivíduo não tome a água. Vamos dizer, uma porção de arroz que está cozinhando, um grão não pode adquirir uma massa imensa, porque essa água vai fazer falta para os demais também, entendeu? Com isso, eu acho que é preciso que o indivíduo tenha essa liberdade, tenha motivação, possa crescer até um certo ponto em que aí o que ele auferir de vantagem, de lucro, de riqueza, de patrimônio, seja associado a uma intervenção do coletivo para equilibrar as coisas. É uma hipótese. Eu coloquei um raciocínio no chat dizendo assim: o que fazer com os grãos ou com o mingau não seria o que definiria a ideologia da esquerda ou da direita, pelo menos a esquerda e a direita não radicais, e que não destrói a individualidade e também não fica só no coletivo. Perfeito, essa ótima pergunta, Hamilton, pelo seguinte, porque o que eu chamo de ideologiose é quando a pessoa acha, por exemplo, que o coletivo é sempre mais importante do que o indivíduo. E o outro, nesse extremo oposto, vai dizer que não, que ele tem sempre a liberdade. Por exemplo, numa visão bem assim elementar, ele paga impostos, então ele já cumpriu com o seu dever social, né? Olha, você pagar imposto ou dar esmola para quem precisa, para quem pede, é a coisa mais elementar, é mais óbvia, né? Por isso que há alguns anos eu ouvi uma pessoa que trabalha numa empresa americana, uma multinacional, me contando dos benefícios que ele tinha na empresa e eu fiquei muito admirado. Assim, gente, isso aqui é uma empresa riquíssima, mas que contempla os seus funcionários, que eram centenas, de uma forma que me pareceu muito interessante. Ou seja, ele não é um capitalismo selvagem, entendeu? Eu acho que a gente precisa equilibrar. Ideologiose, então, é quando você acha que sempre o conjunto é o que vale é a maioria. Não, o que vale é a verdade. O que vale é a verdade. Ela contempla tanto um polo do coletivo quanto o polo da individualidade. O Gilberto, nós, talvez tenha pessoas que acham isso normal, mas eu não acho meio estranho. Eu fui com a minha esposa passear nós fomos num restaurante fim de semana, e era um mall assim, que tinha várias lojinhas, né? E aí eu fui ver uma sandália havaiana, e ela estava toda pintadinha, tinha uma caixa pintada, com nome falsificado. Quanto que custa uma sandália havaiana assim, cara, para você acha? Eu acho uns 40, 50 reais. R$ 1.500. E não é de ouro, é sandália havaiana, né? Isso o que você acha desse tipo de distorção? Seria isso um excesso de individualismo para a pessoa apresentar, se tiver um nome especial, uma marca especial para ela se diferenciar do coletivo? Vamos ver o que o Rogério acha? O que você entende disso aí, Rogério? Se a minha esposa me der uma dessa, eu torço o pescoço dela, porque está gastando muito mal o nosso dinheiro. Não tenho tanto. Eu entendo que é uma distorção da realidade mesmo, assim, né? É uma mente, uma pessoa que compra, né, e a pessoa que está vendendo, né, as duas estão com
com entendimento da realidade, tanto a realidade material objetiva quanto da realidade material, seria subjetiva, extremamente adoecidos. Enfim, né? Eu até estava vendo aqui, né? O radical ódio, né? Ele é uma doença não inflamatória, né? Ele indica geralmente uma doença não inflamatória, né? Então é uma pessoa dessa, né? Tanto a que né, se sente no direito de possuir um chinelo, uma Havaiana dessa, né? Eu comprei uma Havaiana essa semana, né? E foram R$29, né? Então, assim, a hora que o Hamilton falou isso, eu ia chutar, sei lá, R$150. Então, o preço foi 10 vezes maior do que a minha mente conseguiu imaginar que uma pessoa pagaria num chinelo Havaiana, né? Então, assim, é quase que inconcebível para mim imaginar uma mente desse nível. O novo técnico da seleção vai ter um salário de 5 milhões. Aí eu não sei se é de reais ou de dólares. Independente também, né? Se for de dólares e reais é muito dinheiro, né? Mas é de dólar. São o oposto, né? Você tá dando valor exagerado, né? E aí o Ronaldo Fenômeno falando assim, brincando, que ele comprou uma caixa de vinhos que estava até $10 mil cada vinho, né? E aí deixou o apartamento com o Vampeta, e ele foi viajar, e o Vampeta tomou todos os vinhos daquele, ainda achou muito sem graça, né? Pôs gelo, aquele vinho não pode misturar com nada, né? E quando ele voltou, ele já tinha tomado a caixa inteira de vinho, mais um monte de vinho que tinha lá, né? Achando graça. Mas cada vinho era $10 mil, essa mataria a fome de muita gente, assim. Se você doasse para uma instituição, por exemplo, dos refugiados da ONU, uma coisa assim, né? Está muito mal empregado, porque foi ganho também de uma forma muito sem muito exagerada, né? Não tem valor. Ele é uma sandália havaiana que vale R$1.500, né? Ele poderia valer R$100, né? O nosso jogador de futebol. Ele não é. É uma sandália havaiana que estão cobrando R$1.500. Ele não é. E aí a pessoa gasta de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Esses são os distúrbios do capitalismo selvagem, né? Esses são distúrbios que eu acho que contamina também. Hamilton, eu nem sei se é capitalismo selvagem isso, certo? Não sei o que é, mas uma inversão de valores assim não tem sentido, né? Eu acho que está nisso aí, é uma inversão de valores, né? E eu fico imaginando também essas pessoas que têm essa grande quantidade de soma de dinheiro, né? Né, como que a mente fica distorcida, né? Porque, né, R$1.500 num chinelo Havaiana, né? E talvez ela não consiga nem imaginar o que é ter um chinelo de R$29, né? Porque assim, nossa, o que é R$29 para eu que ganho, vamos supor assim, R$5 milhões, né? Então, não consegue nem ver, assim, é uma interpretação minha, não consegue nem ver utilidade nisso, assim, não, capaz que não tem coragem nem pôr o pé no chinelo, né? Porque às vezes eu vou ser contaminado com um chinelo desse preço, né? O nível que chega a distorção. Né? Então, enfim. Também eu acho que a gente pode admitir o seguinte, que esse tipo de inversão de valores leva a um sentimento de revolta em quem tem dificuldade até para comprar a sandália de R$30, R$40, sabe? Porque o outro ostenta uma riqueza, uma fortuna que ofende, não é? E eu acho que isso aí é que faz mal. A riqueza mal administrada, mal utilizada, ela acaba gerando um fator de perturbação no meio. Né? E a internet agora, de alguma maneira, proliferou esse tipo de enriquecimento rápido e fútil, sabe? Que a pessoa se transforma num milionário por um motivo besta, sabe? E aí são pessoas que tinham um certo recalque pela situação social delas, e aí elas têm que demonstrar, elas têm que esbanjar para mostrar que agora elas têm dinheiro, que elas saíram da miséria, sabe? Só que continuam doentes da alma do mesmo jeito. Né? Quando você falou assim do individual e do coletivo, eu lembrei dos 300 de Esparta, que os 300 de Esparta, eles ajuntavam 300 indivíduos, né? Formavam um coletivo de 300 muito forte, né? E aí os gregos também fizeram um exército, mas eles não tinham pessoas que
E o chefe lá mas não tinha, eles pegaram da população. O chefe dos espartanos falou assim: mas você, o que você é? Eu sou um açougueiro. E você, o outro, eu sou um negociante. O outro, eu sou um padeiro. Eu sou um sapateiro. O outro, eu sou um marceneiro. E assim por diante. E vocês aqui, dos meus 300, nós somos guerreiros. Desde criança, nós somos guerreiros. Fomos treinados, alimentados, educados para isso, né? Aí você tinha um coletivo muito forte, né? Que esses 300 valiam pelo menos por 3.000, né? Porque era de indivíduos muito, muito preparados, né? E o outro era uma junção de pessoas, né? Que faziam outras coisas e não estavam preparadas para aquilo, né? O áudio, Gilberto. É preferível você ter um grupo pequeno, mas de pessoas que têm realmente alguma coisa em comum, né? E um objetivo pelo qual elas estão dispostas a lutar, a se dedicar, esse grupo pode se desenvolver muito, né? Enquanto que se você tiver uma grande coletividade participando de um projeto, você vai ter muita gente que está ali sem saber o que está fazendo, o que significa aquilo, mas está no meio, né? Ô Gilberto, você que esteve na Argentina, naquele teu início lá, da homeopatia, havia um grupo não muito grande, né? Sim. Mas muito consciente do que faziam, né? É um grupo que infelizmente rachou, né? Que é comum no meio homeopático, né? O grupo rachou, o Márcio e o Pasqueiro saíram, né? Criaram a outra escola e a associação continuou com a Zaiaga, né? A Zaiaga tinha uma equipe boa também, então assim, era uma... Mas acabou rachando, mas formando 3 boas equipes, né? Tinham duas boas equipes. Porque o Márcio ficou com poucas pessoas com ele, né? Talvez acompanhando ele lá na Argentina, né? Tem o Fischer, não sei se tinha muitos outros lá. Eu tinha o Candegabe, a Flora. O Candegabe estava junto com o Pasqueiro, né? Estava. Pasqueiro, Candegabe, Márcio, Flora, tinha Isso na escola. Na escola. Depois o Márcio saiu, né? Depois o Márcio saiu, ele virou eremita. Divulgando pelo... A Babi está informando que o tênis dela custa no Brasil R$ 1.399, 1.400. Ela comprou no exterior por 50 euros. Então, infelizmente, as coisas aqui no Brasil sofrem um reajuste muito grande, né? Mas voltando à questão da homeopatia, eu quero dizer o seguinte, que realmente nós também temos que ter cuidado com esse vírus que circula no nosso meio. Quando eu fui trabalhar na Central de Medicamentos em Brasília, por volta de 1990, num projeto de homeopatia, o farmacêutico lá responsável pelo controle de qualidade, quando eu me apresentei, falei que eu estava agora vinculado à presidência da Central de Medicamentos para um projeto de homeopatia, sabe qual foi o comentário que ele fez comigo? Assim, que bom, agora nós vamos ter briga agora aqui no meio, porque eu participei de um congresso de farmacêuticos e os homeopatas quase saíram no tapa, porque a gente tem uma certa paixão pelas ideias, pelos nossos princípios e não temos educação para conversar. Eu acho que é preciso conversar, é preciso discordar, né? Mas de uma forma respeitosa, que eu exponho o meu ponto de vista e quem não concordar, expõe o dele e os ouvintes escolhem se vão ficar com um ou com ambos, né? Mas isso me lembra, por exemplo, na cirurgia, né? Eu era da Escola Paulista de Medicina, que tinha um grupo cirúrgico e também tinha o da USP, né? Os vários chefes, um que era do esôfago, outro era do estômago, outro era das vias biliares, eles brigavam muito entre si. Mas quando saiu fora, eles se ajuntavam. Era uma voz só, sabe? Aí era nós contra eles, né? E o outro lá também era a mesma coisa. Entre eles se matavam, às vezes um perseguia o outro, mas quando saía, carregava a mesma bandeira, né? Nós temos que aprender a fazer isso também, né? Quando tivermos uma situação um pouco mais coletiva, né? Deixarmos essas nossas diferenças de lado, que são diferenças de evolução de ideias, de entendimento, né? Mas percepção, né? De percepção, mas a gente não pode deixar isso confundir uma voz única, né? Tem que ter uma voz única, pelo menos principal, né? Senão eles vão pegar a gente nas nossas contradições e
Ou o grupo que não tem suas contradições, né? Quem não tem contradição não discute os seus assuntos, E aí vira múmia, vira múmia, né? né? Meus grandes amigos, um compromisso me aguarda. Tá Agradeço certo. muito. Depois vocês me contam o finalzinho, tá bom? Final do capítulo. Um abraço a todos que estão assistindo. Até aqui foi muito bom ficar a gente raciocinando, né? Muito bom. Alô, Milton, um abraço para você, viu? Rogério, você quer adicionar mais algum comentário? Deixa eu ver. Olha, Alguém Gilberto, mais? Alguém mais tem, Babi? Comenta aí essa fala da Juranda, Rogério. eu acho que tem muitas narrativas, né, muito fakes com essa fala de enriquecimento pessoal, Na né, internet. da internet. Eles manipulam para vender seus cursos com gatilhos para atingir pessoas carentes. Assim, vou ser mais generalista, vamos falar, né? A gente está vivendo uma situação muito complexa no mundo, né? Assim, de informação. Do mesmo jeito que a gente vive uma situação muito complexa na medicina. Então, ter discernimento e coerência, né? E não cair para esses lados ideológicos, né? Não adoecer com ideologias, tem ficado difícil, né? Eu brinco assim, né? Eu moro em Uberlândia, que eu resido mesmo há 13 anos. E é até engraçado, né? Na minha faculdade, né, para os meus colegas de faculdade, eu sou considerado uma pessoa de esquerda. E para aqui, para meus amigos dos últimos 10 anos, eu sou considerado uma pessoa de direita, né? E eu continuo sendo o Rogério, né? É lógico que a gente vai evoluindo em algumas questões, né? E como diria o Raul Seixas, né? Sendo uma metamorfose ambulante, talvez seja a melhor forma da gente viver. Então a gente transita, né? Qualquer ser humano que eu considere coerente, ele transita por esses lados individuais e coletivos. É praticamente impossível a gente ter uma vida coerente sem transitar por esses dois lados, né? O que falta, no meu entendimento, é respeito, né? Eu participei meus filhos mudaram para a escola agora no começo do ano, né? E lá na pré-leste de apresentação, a pessoa que apresentou, ela falou assim, aqui a gente respeita a diversidade. Eu falei assim, mas o que é respeito à diversidade? Né? Por que não colocar respeito ao ser humano, respeito ao próximo, respeito ao indivíduo, né? Por que colocar respeito à diversidade? Né? Porque no fundo a gente não tem que respeitar a diversidade, a gente tem que respeitar o ser humano. Quando a gente respeita o ser humano, o próximo, você está respeitando a pessoa, o ser humano. Então, assim, eu percebo assim, criam-se tantas narrativas atualmente para fugir do óbvio, né? Porque se eu ensino para meus filhos, você tem que respeitar o ser humano, você tem que respeitar o próximo, o ser vivo, engloba tudo, né? Aí não, aí criam terminologias para meio que ser diferente, né? Ninguém nunca falou isso, agora eu vou começar a falar isso. Né? Então, ninguém tem um chinelo de R$ 1.500, eu vou comprar um chinelo de R$ 1.500. Ninguém tem um iPhone 2.200, eu vou comprar um iPhone 2.200, né? E isso está sendo miasmático, vamos assim falar, né, Gilberto, né? Isso está sendo, assim, cada vez mais próximo da gente, né? Eu percebo que isso está acontecendo, né? Cada vez por pessoas, assim, que você fala assim, não é possível, né? Que eu estou escutando isso de uma pessoa tão próxima que eu conheço, né? E às vezes pode se tornar patológico, né? A ponto, assim, de, né, não... eu já escutei uma pessoa, né, assim, né, questão política, não, essa pessoa devia ter morrido, né, na época lá da ditadura, que ele não estava passando por isso. Né? Então, assim, é uma falta de compaixão, uma falta de empatia, e a gente tem que se proteger. A minha opinião é essa. Não sei se eu fugi. Não, de jeito nenhum. Eu acho que você foi claro e a Juranda já disse que concorda com você e eu não preciso nem dizer que concorda, mas vou dizer assim mesmo, porque realmente o problema da ideologiose é quando você fica radical num dos extremos, né? É só o coletivo que pode, porque ele é que é importante, o indivíduo vira uma farinha, né? Enquanto que o outro está lá na liberdade, que o que conta é a liberdade de expressão, tá? Tá bem que isso conta, mas nós precisamos reconhecer que às vezes tem mau uso, né? Tem aproveitamento, tem exploração desses direitos, né? Então eu penso que a gente precisa ter, como você disse, Rogério, eu estou aqui, eu sou um sujeito, né? Mas eu faço parte de grupos e nesses grupos eu tenho o que respeitar o ser humano que está ali, que pode ter ideias muito diferentes, mas ele está no meu grupo de profissionais de homeopatia, de colegas de turma de faculdade e qualquer outro que seja, né, o grupo que eu participo, numa igreja, num departamento qualquer, não cabe outra coisa a não ser, primeiro, o respeito. Se surgir oportunidade de um esclarecimento,
ok, né? Ou uma necessidade também, pode ser que se torne necessário, né? A gente discordar, mas com educação, né? Porque o outro acredita, às vezes, muito cegamente numa coisa, porque aquilo para ele é o correto, é daquilo que tem que ser. Tem que impor a vontade da maioria no conjunto, né? Isso é uma reação natural, porque nós vivemos muito mais tempo com a hipertrofia do sujeito, do líder, com o seu grupo, né, dos governos que se impunham, né, com a sua nobreza ali, impunham a sua vontade à população. E viviam, assim, como esse grupo eram reis e os seus nobres, né, viviam uma vida completamente divorciada da realidade da população, né? Como disse o rei Luís XIV na França, o Estado sou eu, o resto é meramente o resto, né? Então, eu acho que é isso. A minha intenção de propor esse tema é ter uma possibilidade de fazer com que a gente reflita sobre isso. Entenda que a gente ocupa papéis na vida em que você é eu, você é uma individualidade, sabe, né? E caminha para se transformar num mero participante e mesmo assim com a honra de fazer parte de determinados grupos, né? Juranda fez mais um comentário. Se você está saudável, não é engolido pelas distorções, tem discernimento e pode influenciar positivamente o meio. É isso mesmo, Jurinha. Se você estiver saudável, o que não é fácil, mas é a nossa busca, né? De ter equilíbrio, de ter educação, né? A homeopatia pode ajudar a equilibrar esse sujeito, se ele quiser, se ele aceitar a indução do efeito do medicamento. Se ele estiver muito doente, é difícil, não é? Ele se torna quase incurável, tá? Muito bem. Acho que nós encerramos, né? Eu acho que não. Eu acho que as É. perguntas todas os comentários foram todos respondidos, né? Tem um outro comentário da Juliana que ela fala que a sociedade está adoecida. Realmente temos que admitir que ela sempre esteve, né? Mas a gente lidava melhor, né? Agora não, parece, na minha visão, posso estar enganado, que há um aumento da valorização do coletivo e uma tentativa de impor a aceitação de todos, né, sem qualquer resistência, sem qualquer filtro, aí acaba tentando anular a individualidade de quem também é protagonista, né? Então, eu Ô, acho que... Gilberto, eu estava conversando, nem me lembro com quem. O que que veio na minha mente na hora? A sociedade já vem doente há algum tempo, né, e nós estamos passando ainda por uma... Eu chamo a pandemia de um remédio, né? De tanto adoecimento, a gente tomou um remédio para a pandemia e agora a gente está numa fase de agravação, né? Então, legal. assim, agora, quando vamos falar assim, a agravação é um bom prognóstico, né? Agora, talvez, né, o remédio não tenha sido o melhor e essa agravação vai caminhar para uma doença maior ainda, né? Então, assim, E depende da crônica, né, gente, né? Rogério? E crônico, se tornar uma coisa crônica, né? Então, assim, eu não sei quanto tempo ainda, né? Porque o tempo realmente é relativo, né? Então, está tudo muito recente. Qual o caminho que a gente vai trilhar, né? Que o coletivo vai trilhar, eu não sei, mas eu posso trilhar o meu caminho individual, né? Então, assim, só para a gente concluir aqui, individualmente a gente consegue, né, se curar. Então, o que eu peço, assim, trabalho com os pacientes e com os amigos, e enfim, né, é procurar realmente desenvolver virtudes, né, a sua compaixão, a sua benevolência, a sua indulgência, a sua empatia, né, e isso sim é algo extremamente protetor, né? Então, se eu conseguir desenvolver minhas virtudes, independente do rumo que a sociedade, que o coletivo leve, né, eu consigo me proteger. Então, assim, esse é o entendimento que eu estou tendo hoje. A gente está vivendo uma fase, assim, extremamente tensa na sociedade e é global, né? Não é um privilégio, vamos assim falar, né, do Brasil, né, mas é mundial, é global, em qualquer canto aí, qualquer não, talvez tenha algum ou outro país aí que não esteja sendo tão afetado igual a maioria dos países. Uhum. Então, né, eu ainda acredito que a individualidade ela se sobrepõe um pouquinho ao coletivo, porque
depende de mim, né? E essa questão, assim, da minha saúde individual, ela depende de mim, né? A maioria dela, vamos assim falar. Então, quero te agradecer, eu achei bastante interessante o que você trouxe, né? Certamente a gente vai falar lá da sexolatria e da concretude. Eu tenho quase certeza também que as pessoas Tá certo. gostaram, né? E agradeço mesmo. E a gente se vê a semana que vem, né? Já avisando, né, quem está escutando a gente, e depois, semana que vem, a gente não teremos a live. A gente tem um evento aqui em Uberlândia que vai consumir o nosso tempo, então eu e o amigo estaremos ocupados. E a gente volta daqui 2 semanas. Obrigado, Gilberto. Obrigado a você, Rogério, pela parceria, pela presença, pela participação lúcida e que contribuiu para a gente fechar o nosso estudo, tá? Um grande abraço, até mais.